Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. O CDS tem 4 temas a colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, caros vereadores, caros deputados, caro público. Nós faremos uma intervenção com a totalidade das 4 perguntas, as 3 primeiras dedicadas à área da mobilidade e acessibilidades e uma última sobre toponímia. A primeira diz respeito, e no seguimento de uma recomendação que o CDS apresentou nesta Câmara em abril de 2012, relativa e que propunha a criação de novos parques de estacionamento dedicados a motociclos, em particular na zona da Baixa e do Chiado, ou então a expansão dos existentes. A verdade é que, passado alguns anos, verificou-se algum aumento desses parques, mas também se verifica um aumento dos utilizadores de motociclos. E, portanto, hoje em dia, quer a Baixa, quer o Chiado, quer a própria Avenida Liberdade, não têm conseguido dar uma resposta e dar vazão a esta procura. E, portanto, o que assistimos é a uma proliferação do estacionamento de motociclos e também de velocípedes em cima dos passeios. E, nessa medida, gostaríamos de perguntar ao Executivo que medidas têm pensadas nesta matéria, se estão previstos mais parques de estacionamento, seja a expansão dos existentes, sejam novos parques. Sabemos que eles foram criados, como disse, vários parques, nomeadamente na Avenida Liberdade, com a alteração dos sentidos de circulação nas vias, mas a verdade é que eles não acompanham também o aumento dos utilizadores deste modo de transporte, que, como sabemos, beneficia o ambiente e beneficia, no fundo, a cidade e a sua mobilidade. A segunda pergunta tem a ver com uma zona da cidade que é a Freguesia dos Olivais, que acaba por ser em si mesma uma cidade. E tem a ver, obviamente, com a questão da mobilidade e a política de estacionamento nesta freguesia. Nós consideramos que na base da problemática do estacionamento nesta freguesia encontram-se vários fatores. O crescimento exponencial do parque automóvel para habitação, o surgimento de novos espaços comerciais, instituições e empresas, mas sobretudo viaturas provenientes de fora da freguesia por utilizadores que apenas utilizam o espaço físico para, de forma gratuita, parquearem as viaturas enquanto vão trabalhar nas imediações da freguesia. Exemplo claro desta prática são os trabalhadores do Parque das Nações, do aeroporto, mas também de muitos utilizadores do metro. Ainda há pouco tempo trouxemos a esta Assembleia a situação que se vive na zona envolvente do SAMS e que foi aqui aprovada através de uma recomendação, o pedido de uma rápida resolução por parte da Câmara em conjunto com a Junta de Freguesia. Assiste-se também desta forma uma enorme pressão sobre o território dos Olivais, ao qual importa estar alerta, precaver e impedir sempre que possível o seu agravamento. A verdade é que o estacionamento dos Olivais não abunda e a Junta de Freguesia, nos últimos anos, optou pela criação de lugares de estacionamento ocupando parte dos passeios destinados à circulação de peões. Simultaneamente, e bem, foram criados ou ordenados lugares de estacionamento, como é o caso da Circular Norte, do bairro da Encarnação, e junto à Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes e também na Avenida de Berlim, entre outros locais. Que a intenção seja a de salvaguardar lugares para moradores, estamos de acordo, mas a verdade é que esta opção levanta-nos algumas dúvidas sobre o seu enquadramento legal e regulamentar, embora a Câmara, no âmbito das suas competências, possa deliberar sobre o ordenamento do espaço público e viário. Contudo, é sabido que qualquer alteração nesta matéria exige um layout ou um perfilamento devidamente aprovado ou com um parecer da Câmara Municipal através do DMMT. Independentemente desta necessidade, há várias situações que entendemos não cumprem a legislação rodoviária e muito menos a lei de acessibilidades. A título de exemplo, verifique-se o estacionamento criado em cima do passeio na Rua dos Eucaliptos, artéria onde não resta espaço para a circulação de peões que assim se veem obrigados a prosseguir pelo passeio encostado às vivendas, onde, por inúmeras vezes, também existem viaturas estacionadas, estas ilegalmente. Na Rua da Portela, via com 2 sentidos de trânsito, o estacionamento em plena via impede a passagem de 2 carros em simultâneo. São 2 situações, entre várias, que merecem atenção por parte do município. Já na Rua de Cabinda, a Junta criou estacionamento em cima do passeio nos 2 lados da rua, eliminando qualquer hipótese de utilização deste. A acrescer a esta realidade, a freguesia vê-se ainda fustigada pela circulação e estacionamento de veículos pesados e atrelados, junto, ironicamente, à esquadra da PSP, quando as vias de acesso à freguesia referem proibição, através de sinalética, à circulação e estacionamento destes veículos. Também o parque junto ao cemitério dos Olivais se encontra constantemente ocupado por viaturas que retiram capacidade de estacionamento durante as exéquias fúnebres, presumindo serem-se ocupados, tanto quanto é possível aferir, por utilizadores da linha do metro. Não está em causa o esforço que as autarquias, neste caso a Câmara e a Junta, têm feito e colocado na resolução deste problema, mas importa que o município, perante estes Estados, apresente uma estratégia global e eficaz. Em suma, Sr. Presidente e Sr. Vereador com esta competência, face à problemática relatada, as solicitações de esclarecimento que nos têm chegado de moradores e à necessidade de encontrar medidas resolutivas, perguntamos ao Executivo. Pretende a Câmara, como o CDS sugere, implementar um plano de mobilidade que contemple trânsito e estacionamento para a freguesia dos Olivais, elaborado uma perspectiva integrada?
Tem a Câmara acompanhado a introdução do estacionamento em cima dos passeios por parte da Junta, nomeadamente no desenho e perfil do mesmo ou através da emissão de parecer favorável? É este ordenamento do estacionamento aferido a quando a sua implementação e posteriormente pelos serviços camarários? Tem a Câmara verificado o cumprimento da distância mínima exigida nos passeios para a circulação de pessoas, em particular as de mobilidade reduzida? Que medidas estão previstas no combate ao estacionamento de veículos pesados e atrelados no interior da freguesia? E, por fim, que fiscalização tem a Câmara efetuado através da Polícia Municipal, em articulação com a PSP, no estacionamento abusivo na freguesia, nos casos que já relatámos? A terceira pergunta diz respeito à freguesia de Santa Maria Maior, junto à sede de Lisboa, onde se continua a assistir a uma grande afluência de viaturas pesadas de passageiros que ali vão deixar e recolher turistas. O cumprimento destas viaturas e as manobras de inversão de marcha que ali efetuam provocam, por vezes, um conflito no tráfego e até o impedimento da circulação automóvel durante alguns períodos, causando incómodo a quem ali habita ou circula. Aliás, tem sido caso recorrente ver autocarros que apenas a muito custo efetuam a curva de acesso à Rua da Madalena, oriundos da Rua de São Julião. Embora com impactos diferentes, a verdade é que os autocarros acabam por ter, muitas vezes, o efeito invasivo dos tuk-tuks. Mas voltando a esta questão particular dos autocarros, parece-nos essencial que o município avalie esta questão, que deverá passar, no nosso entender, por uma limitação do número de veículos a entrar e respectivos horários, ou, preferencialmente, que veículos com determinada dimensão não possam circular em zonas de arruamento com perfis estreitos e de difícil mobilidade. A solução poderá passar também pela criação de uma zona de largada e tomada de passageiros junto ao Campo das Cebolas, pensando já no novo elevador de ligação à Sé e, simultaneamente, no rolamento de acesso ao castelo. São algumas ideias que queríamos deixar, mas a pergunta, obviamente, recai sobre quem tem responsabilidades, ou seja, o Executivo, e, portanto, questionamos que diligências têm sido tomadas pela Câmara nesta matéria, se as pretende tomar, e para que possam, obviamente, atenuar e, finalmente, resolver esta situação. Por fim, a última questão, que tem a ver com toponímia, relembrar que em 14 de fevereiro último, o CDS endereçou um requerimento ao Sr. Presidente da Assembleia, no sentido de obter esclarecimentos, por parte da Câmara, sobre uma matéria que nos deixou desconfortáveis. Em 9 de fevereiro de 2010, portanto há mais de 6 anos, por proposta do CDS, a Assembleia Municipal aprovou por unanimidade um voto pesar pelo falecimento de Rosa Lobato Faria e a atribuição toponímica à personalidade em apreço. Em 28 de setembro de 2015, mais de 5 anos depois, reuniu a Comissão Municipal de Toponímia, que entendeu recusar a presente atribuição e distinção. Importa ressalvar que nesta questão não está em causa a personalidade referida, mas entender por critérios RES a Comissão de Toponímia. Sabemos também que a cidade de Lisboa se encontra praticamente consolidada no que respeita a arruamentos, mas somos da opinião que a Câmara e a Comissão Municipal de Toponímia também podem refletir sobre as inúmeras repetições que existem na cidade a nível de atribuição de toponímias, seja com o mesmo nome para largos, becos, ruas. Contudo, esta é uma matéria que será sempre do envolvimento do Gabinete de Estudos Olusiponenses, no nosso entender, e em particular das juntas de freguesia, no sentido de aferir o impacto e a ligação histórica e afetiva que as comunidades têm relativamente à atribuição do nome das suas ruas. Mas mesmo sabendo desta consolidação de arruamentos, também é público que propostas mais recentes, mais de 6 anos depois desta apresentada por nós, e que agora teve um chumbo por parte da Comissão de Toponímia, têm recebido parecer positivo desta Comissão, bem como a atribuição de topónimo se encontrar já implementada. Por isso, queria pedir à Câmara, e porque o CDS entende que deve ser esclarecida e conhecida a fundamentação específica que originou este parecer negativo, a par de outros, seja desta ou de outras propostas, como é óbvio, queremos tomar conhecimento da ata da reunião de 28 de setembro de 2015 e da informação detalhada sobre os pareceres negativos na atribuição de topónimo nos últimos 2 anos, nomeadamente as atas que reflitam as propostas de personalidades alvo de apreciação e a respectiva fundamentação para o parecer negativo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Presidente da Câmara quem responde. Portanto, temos 4 questões. O Sr. Vereador Manuel Salgado e a Vereadora Catarina Vaz Pinto. Muito bem. Sr. Vereador Manuel Salgado, lembrando, portanto, o estacionamento para motociclos na Baixa e estacionamento em geral na Baixa, depois o problema dos olivais em particular e a questão dos veículos pesados de passageiros no centro histórico. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os senhores deputados. Eu começaria exatamente pela questão de Santa Maria Maior. Relativamente aos acessos ao castelo, como é conhecido, a Câmara está a desenvolver um programa de acessos pedonais assistidos por meios mecânicos, nomeadamente um novo elevador que permitirá o acesso do Campo das Cebolas à Sé, um funicular que permitirá a ligação do lado, portanto, à colina do Castelo, do lado do Martim Muniz,
e um sistema de escadas rolantes que parte exatamente do Martim Moniz até ao Castelo. Este sistema de três novos percursos vem complementar aquele que já hoje existe, com os elevadores localizados na Rua dos Fanqueiros e no antigo Mercado de Chão de Loureiro. O nosso objetivo é que, pondo em funcionamento este conjunto de meios mecânicos e melhorando os percursos pedonais, seja possível e desejável condicionar fortemente o acesso de autocarros de turismo ao Castelo. Este é o projeto que temos, é sobre este projeto que estamos a trabalhar e que nos permitirá, de facto, num prazo relativamente próximo, reduzir drasticamente os conflitos que foram aqui referidos. Quanto às questões de estacionamento no bairro dos Olivais, nomeadamente em torno do centro, portanto, do centro comercial, neste momento não me recordo o nome da rua, e no bairro da Encarnação, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho conjunto entre a Junta de Freguesia dos Olivais e os serviços da DMMT, no sentido de estudar alternativas que respondam exatamente às solicitações que foram colocadas. A Junta tem tido um papel muito ativo nesta matéria, lançando um inquérito, trabalhando esse inquérito no fundo de encontrar as melhores soluções e introduzir as correções que eventualmente se venham a justificar relativamente às obras que foram feitas já numa data anterior. No bairro da Encarnação, aquilo que se passa é um pouco o que se passa em bairros que são próximos das entradas da cidade, que já estão servidos por metropolitano, onde muitas pessoas que vêm de fora da cidade largam os carros para apanhar o metropolitano. Portanto, nós temos em curso um programa de parques dissuasores, que em breve será anunciado juntamente com a política de novos parques de estacionamento. Essa é uma tarefa absolutamente essencial de desenvolver. Simultaneamente está em curso o ordenamento do estacionamento, nomeadamente no bairro da Encarnação, o que a prazo terá que passar certamente por um reperfilamento das ruas, uma reorganização do desenho, reduzindo ou retirando passeios e definindo pavimentos contínuos, mas com um sistema de balizadores, seja os pilaretes, sejam outros, que permitam efetivamente criar percursos seguros e confortáveis para os peões, mas simultaneamente permitir o estacionamento necessário naquele bairro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador